Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar aqui sobre mais um tema, né? Viemos com mais um tema sobre de máquinas térmicas. Essa cadeira quem tá ministrando é Felipe. E aqui um pouquinho do meu trabalho junto com o Albert, que foi feito em dupla. Hoje vamos falar sobre as fases do PROCONV e a sua influência na adaptação da tecnologia em MCI e automóveis. O que é o PROCONV, né? Primeiro, PROCONV é um programa de controle da poluição do ar por veículos e automotores. Ele foi instituído em 1986 e visa mitigar os impactos ambientais das emissões veiculares no Brasil. Controla a emissão de veículos leves e pesados, movidos a diesel e a gasolina, conforme regulamentações de CONAMA, CONAMA e IBAMA, que a gente bem conhece aqui. A tecnologia como catalisadores e sistemas de OBD reduziu significativamente CO2, HC, NOx e MP. Muito. A gente sabe também que não só a gente está falando dos automotores, certo? Mas dos veículos e tal. Mas a gente sabe que nas próprias fábricas hoje em dia está com essa missão, né? Vamos dizer assim, de diminuir bastante o fato da emissão do gás. Lá onde eu trabalho, inclusive, tem um programa de redução de gases poluentes. E não só lá, eu sei que em outros também a empresa tem. Mas voltando para a PROCONV. O histórico e o objetivo da PROCONV ela foi pioneira na América Latina, buscando se alinhar aos padrões europeus e norte-americanos, que a gente sabe que é bem alto, né? O programa inclui atualizações periódicas para acompanhar as inovações tecnológicas no setor automotivo. Então, a gente sabe que todo ano melhora alguma coisa no carro, faz um upgrade, alguma coisa, mas será que esse upgrade, essa melhoria, vai influenciar nos gases poluentes? Então, ela vem nessa pegada de deixar tudo conforme, né, com as diretrizes do IBAMA, por exemplo. As fases do programa são identificadas pela letra L e P. Tem a missão de redução de emissões de gases, CO, HC, MP, entre outros, melhorando a qualidade do ar e da saúde pública. A inovação tecnológica, estimular a inovação, né, na tecnologia das indústrias automotivas, promovendo padrões mais rigorosos. E veículos fora de estrada, promover padrões mais rigorosos para veículos fora da estrada, incluindo máquinas agrícolas e de construção. As fases do PROCONV para veículos leves, né, da L1 e da L4, são 4 fases. Essa implementação do PROCONV em veículos leves ocorreu de forma progressiva, né? Com essas fases, é estabelecido limites para cada vez mais restritivo, para emissão mais poluentes, e essas fases foram essenciais para estimular o desenvolvimento de novas tecnologias automotivas. A primeira fase, com os primeiros limites de emissão, ajuste de sistemas de combustível de ignição eletrônica e redução inicial de 30%. Na fase 2, que foi em 1992, aprimorando os limites e a injeção eletrônica, multipontos e conversores catalíticos oxidantes, redução de até 50%. Fase 3, a redução de NOx, catalisadores de 3 vias e centros de oxigênio, aproximação dos padrões internacionais. E na fase 4, 2005, o monitoramento contínuo da OBD e melhorias em catalisadores, maior controle das emissões. Falando mais um pouquinho da fase 1, na fase 1 ela tem o objetivo de estabelecer os primeiros limites de emissões. Então, tem aí como meta diminuir 30%, né? Aí, o que é que eles usam nas tecnologias dessa fase 1? Ajuste no sistema de combustível, melhoram a queima, reduzindo as emissões. Em caso de ignição eletrônica, substitui o sistema convencional, garantindo uma combustão mais eficiente. Em questão de impacto, o que é que isso vai melhorar no impacto do ambiente, né? Porque ele vai ter essa redução inicial de 30%.
e ele preparou uma indústria automotiva para futuras regulamentações. Já na fase 2, que foi de 1992, que eu falei, as tecnologias envolvidas são a injeção eletrônica do multiponto, como eu falei, que é a substituição de carburadores, uma otimização da mistura de ar combustível, reduzindo, sempre pensando na redução dos gases, né? E como essa fase é de 50%, é redução de até 50%. Na fase 3, o objetivo maior, né, é reduzir as emissões de NOx. Então, a partir das tecnologias, catalisadores de 3 vias, ele elimina simultaneamente sensores de oxigênio, enfim. Na fase 4, questão de tecnologia, falando um pouquinho sobre a OBD, que é On-Board Diagnostic, ele detecta as falhas do sistema de controle de emissões em tempo real. Então, colocar isso no sistema é muito bom e já é uma fase mais avançada. Como é a última fase, é o maior controle daquelas emissões durante a vida útil do veículo. Falando depois um pouquinho sobre a fase 4 a 8. Na fase 4 a 8 tem um principal objetivo, que foi entre 2009 e 2022, e ela tem como objetivo reduzir significativamente as emissões de óxido de nitrogênio, né? Que é o NOx, e o monóxido de carbono, nosso CO. E também o HC, que é o de carboneto, e o material de particulado, que é MP, nos veículos leves, né? Essas fases buscam aliar os padrões brasileiros aos internacionais, promovendo a diminuição progressiva dos limites de emissões estabelecidos. Essa fase, falando um pouquinho de tecnologia nessa fase, o que a gente pode envolver? As tecnologias são injeção direta, melhorar a eficiência da queima do combustível, start-stop, que é reduzir as emissões de situações de trânsito, turbocompressores, que aumenta a eficiência da energética, filtros de partículas, que é reduzir o MP, né, que é material particulado, em veículos a diesel, e o impacto que isso vai causar. Enquanto nas primeiras fases, que é 30%, 50%, essa é uma redução de 90% das emissões em comparação às fases iniciais, aumentando a eficiência energética dos motores. As fases da Proconv para os veículos pesados já é outra coisa, já é outro nível, vamos dizer assim. Ela estabeleceu as fases específicas para veículos pesados, com foco na redução de emissões de NOx, do nosso óxido de nitrogênio, e MP. A evolução dessas fases exigiu a adoção de tecnologias avançadas, como o sistema de pós-tratamento de gases de escape. Então, os gases que saem são tratados para que possam ser reutilizados ou usar em determinadas outras coisas, para atender os limites estabelecidos, né, também. Vou apresentar um pouquinho sobre as fases das tecnologias empregadas e os resultados alcançados. Essas fases são chamadas de fase P1, fase P2, P2A, P4 e P5 a P7. A P1 foi em 1990, a P2 a P4 1994 a 2009, a P5 a P7 2012 a 2022. E agora eu vou falar um pouquinho sobre elas, né? A P1 tem o objetivo de estabelecer os primeiros limites de emissões para veículos pesados a diesel, com foco na redução do NOx e do MP. Sobre tecnologias, foi ajustes mecânicos. Falando de ajustes mecânicos, né? Teve a redução de emissão de sistemas eletrônicos avançados, controle de injeção de combustível, que ele melhorou a queima e reduziu o NOx. E os impactos que isso causaram para essa fase foi a redução inicial significativa do NOx e preparou a indústria para uma adoção de tecnologia mais avançada. Na fase P2 a P4, ela teve como objetivo de reduzir progressivamente o NOx e MP, aproximando os padrões brasileiros aos internacionais. A tecnologia dela é EGR, recirculação dos gases de escape, que foi o que eu falei, né? Saiu de escape. Vamos ver o que pode reintroduzir, né, esses gases do escape do motor. E na turboalimentação, aumentou a eficiência e reduziu as emissões.
Os impactos, né? Redução do NOx e MP em mais de 60%. Na fase P5 a P7, o objetivo foi estabelecer os limites extremamente rigorosos para esses dois gases, alinhando os padrões Euro 5 e Euro 6. A tecnologia usada foi SCR, Selective Catalytic Reduction, utilização da Arla 32 para converter NOx em nitrogênio em água, DPF, Diesel Particle Filter, capturava as partículas fluem, reduzindo o MP. O impacto, né, é uma redução de 95% das emissões do NOx e MP e a adoção obrigatória do sistema de pós-tratamento em novos veículos. Isso é muito importante. Como eu tinha falado, as tecnologias que adotadas foi SCR, Arla 32 e DPF. Os desafios futuros, eletromobilidade e combustíveis alternativos. O setor automotivo brasileiro enfrenta desafios significativos, especialmente em relação à expansão da eletromobilidade e o uso do combustível alternativo. A necessidade de alinhar as regulamentações nacionais com os padrões internacionais é um ponto crítico. A eletromobilidade, a infraestrutura, custo e tecnologia são desafios para a expansão de veículos elétricos, potencial para reduzir as emissões de CO2 em até 50%. Combustíveis alternativos, a produção sustentável, a distribuição de compatibilidade são um desafio, possibilitando a redução de 30% na emissão do CO2. A gente sabe que a tecnologia a cada dia vai aumentando cada vez mais. A gente vê até o tanto de carro elétrico que tem aí, que a gente pensava que não ia ser tão rápido assim no Brasil, mas a gente vê muitos hoje em dia. É isso, a tecnologia só avança. Falando de algumas tecnologias adotadas no Proconv, catalisador de 3 vias. Ele tem o objetivo de reduzir simultaneamente as emissões do monóxido de carbono e hidrocarboneto e o óxido de nitrogênio em veículos leves. Eles têm a funcionalidade de utilizar platina, paládio e ródio para converter poluentes em dióxido de carbono, nitrogênio e água. Eles necessitam de uma mistura estequiométrica, né? Precisa de combustível para operar de forma eficaz. O impacto é a redução de 90% da emissão desses gases. Tem o OBD, né? Onboard Diagnostic, que tem o objetivo de monitorar continuamente o sistema que controla emissões de veículos, identificando falhas que possam aumentar as emissões. O funcionamento, ele utiliza sensores para medir a eficiência do catalisador, sistema de ignição e mistura de ar combustível, e emite alerta quando ocorre alguma falha, facilitando a manutenção corretiva, né? Para não precisar quebrar ou precisar explodir, para que precise corrigir. Ele tem um impacto na redução de emissões durante a vida útil do veículo e facilita a implementação de programas de suspensão veicular do ambiente. A SCR, Selective Catalytic Reduction, e Arla 32, ou Arla 22, ela tem o objetivo de reduzir o óxido de nitrogênio em veículos pesados, alinhados aos padrões nacionais ou internacionais. Funcionamento ele utiliza a Arla 32, que é a solução de ureia, para converter o dióxido de oxigênio em nitrogênio e o vapor de água, através de um catalisador específico. É instalado no sistema exaustor do veículo a diesel, né? E tem o impacto aí de reduzir 95% das emissões do óxido de nitrogênio. Outro também exemplo é os filtros de partículas a diesel, né? O DPF, que ele tem o objetivo de reduzir a emissão de material particulado, do MP, em veículos a diesel, especialmente em caminhões e ônibus. O funcionamento dele é a captura de partículas de fuligem presentes nos gases e escapes, que realiza a regeneração automática e queimando as partículas acumuladas. O impacto é a redução de 90% das emissões dos materiais particulados. O outro é o EGR, que é a recirculação dos gases e escapes. Tem o objetivo de reduzir a emissão do óxido de nitrogênio em veículos pesados. O funcionamento é recircular parte dos gases e escapes para a câmara de combustível, diminuindo a temperatura de queima e a redução da formação do NOx, né? Ao diminuir a presença do oxigênio. Ele tem uma redução de até 60%
de emissões de NOx e ele é utilizado principalmente nas fases P2 a P4. Temos também a injeção direta do combustível, né? Que ela tem o objetivo de aumentar a eficiência energética dos motores e reduzir a emissão de CO2 e hidrocarbonetos. Funcionamento: injeta o combustível diretamente na câmara de combustão sob alta pressão, proporcionando uma mistura mais homogênea e otimiza a queima de combustível e melhora o desempenho do motor. O impacto é uma redução de 15% no consumo do combustível e uma diminuição significativa de emissão de CO2 e HC. A turboalimentação, ele tem o objetivo de aumentar a eficiência dos motores ao melhorar o combustão do combustível. E o seu funcionamento utiliza os gases de escape para girar uma turbina, aumentando a entrada na câmara de combustão e melhora a potência do motor sem aumentar proporcionalmente o consumo do combustível. O seu impacto é uma redução de emissões de melhores eficiência energética e é popularmente nas fases 5 a 8, certo? O sistema de Start-Stop, o nome talvez induza, né, a você pensar o que poderia ser esse sistema, mas ele tem o objetivo de reduzir as emissões de situações de trânsito urbano com paradas frequentes, né? Então, ele tem a funcionalidade de desligar automaticamente o motor quando o veículo está parado. Isso é muito comum nesses carros mais atuais, né? Eu já vi esse sistema num Toro, acredito que outras pessoas já viram em outros carros também, que ele, literalmente, ele desliga o carro automaticamente quando vê que você está parado e liga quando você aciona o acelerador, de forma automática e diminuindo as emissões do carro, né? Principalmente aqui em Recife, que a gente tem muito trânsito, né? Muita parada, vamos dizer assim, nas vias e tal. Esse sistema eu acho que é muito importante. E até em outras situações também, porque em viagens longas que a gente dirige muito tempo, talvez não seja tão viável, mas em cidades como Recife, acredito que seja muito, muito bom. E acredito que estão investindo nisso não só em carros grandes, mas em carros pequenos também. Ele tem a redução de 8% da emissão de CO2, é pouco, mas já é um pouquinho, né? Já é uma porcentagem. Ele é amplamente adotado na fase da L7 e L8. Os desafios futuros, né, como eu já havia falado, mas só para recapitular, é o uso do combustível alternativo e a adaptação dos padrões de emissão dos veículos fora da estrada, né? Ele quer, a Proconv, ela quer muito ver as oportunidades de eletromobilidade, combustíveis alternativos, veículos fora de estrada, integração na indústria 4.0. Essa parte da indústria 4.0, ele quer utilizar a tecnologia como IoT, Big Data, inteligência artificial, para monitorar as reduções de tempo real. Que isso a gente já vê não só em carros, mas também nas indústrias. Tudo a gente quer saber em tempo real para poder resolver ou poder monitorar melhor. Porque imagina você poder controlar uma coisa que você está acompanhando diariamente, sem precisar estar lá, sem precisar estar abrindo, sem precisar estar olhando. Então, eles pensam nisso em questão de padronização, segurança também, em questão de investimento. Ele exige um investimento significativo, né? Com sensores, software avançados, infraestrutura, mas algo que é muito importante. Isso é um dos desafios, né? A parte do investimento. A padronização também é um desafio, porque manter os padrões internacionais para a coleta é um desafio. A cibersegurança, que é garantir a segurança dos dados coletados para que não sejam invadidos e nem manipulados. E o impacto é possibilitar a otimização, a gestão de frotas e reduzir a emissão de 20% com a manutenção preventiva, né? A descarbonização e a neutralidade do carbono, ele tem o objetivo de alcançar a neutralidade do carbono em 2050, alinhando aos compromissos assumidos pelo Brasil no Acordo de Paris. Os desafios são a tecnologia de captura, economia circular, incentivos econômicos, impactos. Falando um pouquinho da tecnologia de captura, investir em tecnologia de captura é armazenar os carbonos para compensar emissões residuais. A economia circular, ela promove a reciclagem de baterias, peças, componentes automotivos, entre outros. Que a gente já vê que isso
está já funcionando e rodando atualmente. O incentivo econômico é a necessidade de política de estimular a compra de veículos híbridos e elétricos, né? Sem que seja taxado, sem que tenha essas coisas de fiscais e subsídios. E o impacto é a contribuição significativa para reduzir essa meta em até 43%. A harmonização de normas ambientais é o grande desafio ao custo da adequação, a integração regional, a fiscalização e o compliance, né? Porque fortalecer a capacidade do IBAMA e dos outros órgãos ambientais de fiscalização, o cumprimento dos novos padrões. Isso é muito importante. Esse desafio mostra que o futuro da Proconv não se resume apenas à redução de emissões de poluentes convencionais, mas envolve também uma transição para tecnologias mais limpas, regulamentações mais abrangentes e alinhamento com metas climáticas globais. Enfim, conclusão sobre isso é que a Proconv demonstrou ser uma política ambiental eficaz, contribuindo significativamente para a redução das emissões poluentes e a melhoria da qualidade de ar no Brasil. As medidas anotadas permitem não apenas a modernização da tecnologia dos veículos, mas também a adaptação gradual da indústria automotiva nacional aos padrões internacionais. As fases implementadas preparadas do setor para desafios futuros, como a eletromobilidade e os combustíveis alternativos e veículos fora de estrada, e o cumprimento rigoroso das recomendações estabelecidas, como na CONAMA, e monitoradas pelo IBAMA, será essencial para manter a eficiência do programa. Agradeço mais uma vez sobre esse trabalho, foi muito importante para a gente saber mais um pouquinho do que existe, né, fora da nossa caixinha. E a Proconv está vindo com tudo aí para melhorar cada vez mais em questão dos veículos leves, pesados e questão na redução da emissão de gases, né? Não só disso, né, como a gente viu, mas a melhoria da qualidade do ar no Brasil.